nessa aula 5, né? Falar sobre eletrostática em geral, né? Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre lei de Gauss, né? E possivelmente, se der, se tempo permitir, vou tentar ver se eu quebro essa gravação em duas partes para não... Quando gera arquivos grandes, fica difícil de transportar para o disco rígido, né? Tem problema aí. Então tem que controlar também isso, né? Os tempos de vídeo que eu vou fazer aqui, certo? Vamos fazer alguns exemplos, né, de cálculo de campos de distribuições de carga usando superposição e lei de Gauss, né? Vamos falar sobre potencial elétrico, sobre energia, né? Basicamente isso, né? A gente assume já que vocês, obviamente, já conhecem todas as leis que originaram, né, a teoria eletromagnética, né? A gente vai agora, na realidade, aprimorar o formalismo matemático, né, para tratar os problemas envolvidos, né? Bom, inicialmente temos aí a lei de Coulomb, né, que trata da interação entre objetos carregados. Tem no site da disciplina S203 da graduação, tem, talvez, não estou lembrado se na página dessa disciplina também tem, mas tem um link para o artigo que trata desse experimento da lei de Coulomb, né? Que nessa época aí, século XVIII, né, final do século XVIII, o Coulomb, que era um engenheiro francês, ele fez essa balança de altíssima precisão, certo? Até hoje é difícil fazer esse experimento, reproduzir esse experimento da lei de Coulomb, com essa balança de torção que ele descobriu, né? E essa balança tinha precisão para medir pequenas, minúsculas deflexões, né? E com isso foi possível tentar medir, né, de que forma a força elétrica entre partículas carregadas variava com a distância e com a carga das partículas, né? Então, com isso, a hipótese, né, fundamental, né, é que cada carga, né, é uma carga pontiforme, ou seja, a dimensão típica é muito inferior, né, à distância de separação, né, entre as cargas, certo? O que se concluiu foi que a força proporcional ao produto das cargas, né, e inversamente proporcional ao quadrado da distância, e a partir daí tem-se uma formulação para essa interação, né? Além disso, a força é dirigida ao longo da linha de separação, né, que separa as cargas, né? Então, aqui nós temos aí um diagrama, tá certo? Mais ou menos, e vamos, a partir daí, já introduzir a forma de representação dos elementos na teoria eletromagnética desse curso. Nós temos a carga Q1 e Q2, que vocês podem ver aí, tá certo? Elas são localizadas no sistema de coordenadas, que tem uma origem, né? A posição da carga Q1 e Q2 são essas aí, né? Então, a lei de Coulomb estabelece que a força, né, entre essas partículas, tá certo? Q1 e Q2 é x1 e x2 são as posições, né? Como vocês estão vendo na figura lá, vocês viram na figura, certo? Então, a força, né, que a carga 1 exerce sobre a carga 2, F12, é uma constante, né? K. Ele está falando de cargas imersas no vácuo, tá certo? São produto das cargas sobre o quadrado da distância, né? Com a nossa álgebra vetorial, a gente vai agora representar a distância como diferença entre vetores, módulos dessa diferença. Então, essa é a distância ao quadrado. E para a natureza vetorial está representada nesse vetor unitário, que é o vetor de diferença sobre o módulo, né? Certo? Sobre o módulo, então aqui está a terceira potência, tá certo? Então, essa é a expressão para a lei de Coulomb, né, que a partir dela toda a eletrostática, toda a teoria de campo, né, é gerada a partir dessa relação fundamental da força entre partículas carregadas. Essa constante no sistema CGS é escolhida como sendo 1. Né? No sistema internacional, que é o que a gente trabalha aqui no curso, essa constante ela
é 1 sobre 4 pi epsilon zero, né? Com epsilon zero representando a permissividade elétrica do vácuo, né? Vale 8,854 vezes 10 a menos 12, né? Em unidades SI, Farad por metro, né? Farad, como vocês bem sabem, unidade de capacitância, né? Isso está errado, é 854, né? 8,854. A gente pode, inclusive, ver... Aqui está faltando epsilon zero. Não, está correto. Observe que a gente pode também extrair essa unidade, né? Ou seja, no sistema SI, a gente vai usar essa expressão para força, né? F12 igual a 1 sobre 4 pi epsilon zero, né? Carga, produto sobre módulo da distância ao cubo. Essa terceira potência, não se engane, né? Isso não é dependência com o cubo da distância, com o quadrado, porque aqui é um vetor sobre seu módulo. Tá? Então, isso aqui a dimensão de epsilon zero também pode ser inferida, né, daqui. Coulomb ao quadrado sobre Newton metro quadrado. Né? Isso aqui é Coulomb ao quadrado, né? Isso aqui é metro quadrado aqui embaixo, né? Então, epsilon zero vai para lá, certo? E a força vem para cá, então você tem essa unidade, e isso é Farad por metro, né? Pode determinar. Claro que quando está usando teoria eletromagnética, não fica usando unidade mecânica, né? A gente migra para unidades elétricas, e a unidade é essa aqui, né? Farad por metro, certo? Um conceito importante é o conceito de campo elétrico, né? O campo elétrico é o que determina, né, de que forma uma carga sente uma certa influência de uma outra distribuição de cargas, né? Então, o campo elétrico representa exatamente essa influência, né? Se você coloca uma carga de teste em uma região do espaço, em algum lugar tem uma distribuição de carga que gera uma influência elétrica, de forma que essa carga que excita essa influência através de uma força elétrica FE, né? Ou F, chama de F, né? Então, por definição, essa carga, se você fosse fazer um experimento, você colocaria uma carga que não perturbasse muito a influência elétrica aí existente, né? Então, por definição, o campo elétrico, que nós estamos por E, é força por unidade de carga, né? Certo? Então, observem que o campo elétrico é algo que independe da existência dessa carga. É algo que já existe naquela região. E por isso que a gente fala que há uma região de influência, né? Há um campo ali existente. Tá certo? Por quê? Se eu colocar uma carga de teste, ela sente essa interação. Ou ela é puxada ou repelida daquela região. Então, há algum campo ali, campo de força, né? E esse campo de força é representado por esse campo elétrico, né? Certo? Medido aí em unidades mecânicas misturadas com a elétrica, em Newton por Coulomb, né? Ou em termos de volt por metro, né? O sistema assim, certo? Se você olhar para isso, para essa conexão aqui de unidades, né? 1 volt vai ser, na realidade, Newton metro quer dizer, na realidade, trabalho. A gente vai ver a questão de energia, né? Ou seja, joule, né? Que é Newton metro por Coulomb, né? Energia por unidade de carga, certo? Então, a unidade de volt é isso aí. Muito bem. Observe o seguinte, né? Suponha que você tem uma carga positiva, certo? Numa região do espaço. E ela sente uma força para cá, né? Desculpa. Uma força para cá, né? Se a carga é positiva, quer dizer que o campo, né? Força para cá e a carga positiva, o campo elétrico está apontando também para cá, né? Então, existe um sistema de cargas, predominantemente de cargas positivas, que está repelindo essa carga positiva, certo? Se você tem uma carga positiva e você tem coloca ela na região de influência e sente uma força de sentido, você pode ter um campo para cá, né? Então quer dizer que o campo está puxando, né? É um campo predominantemente de cargas negativas, certo? Se eu colocar uma carga negativa aqui, ou seja, observe que a direção do campo não depende da minha carga, né? É claro, certo?
Então, para onde o campo está apontando, diz mais ou menos a respeito do sinal do grupo de carga que está diante desse campo. Certo? Muito bem. Se você tem aí N cargas, né? Certo? Ou seja, você posiciona as cargas no espaço, né? E você quer saber, bom, qual é o campo produzido por essas N cargas, né? Então, a força de Coulomb obedece ao princípio da superposição, né? Você tem a cargazinha de teste aqui, Q. Se aqui é Q1, Q2, etc., né? Qn, Qj, até Qn, né? Ora, a força elétrica entre a iésima carga, chamada de Fi, né? A força elétrica que a iésima carga produz sobre Q é QQI, né? Sobre 4π0, módulo ao cubo, né? X menos xi. X é a posição da carga Q. Né? Xi, eu botei J aqui no caso, né? Fica condizente aqui, chamar de J. Xj é a posição da J carga, X menos XJ, né? Ao cubo. X menos XJ, né? Então você agora tem aí o campo da J carga sobre a carga aqui, né? É a força por unidade de carga, vai ser QJ, né? Sobre isso aí, né? Ao cubo, né? X menos XJ, e o campo total vai ser a soma vetorial, né? Desses campos, tá certo? Você teria aí a expressão para o campo de uma N cargas, né? No espaço, né? É igual soma J de QJ, né? Sobre 4π0 X menos XJ ao cubo vezes o vetor X menos XJ. Ou seja, qualquer seja a distribuição de carga discreta, você pode calcular o campo por superposição, né? É bem simples. Né? Você tem aí as suas N cargas, né? E aqui você tem a contribuição de cada campozinho, né? Você soma vetorialmente isso aí, você tem o seu campo resultante E. Né? Muito bem. E a gente pode continuar com isso e falar sobre uma carga espacial, né? Distribuída, né? Uma certa densidade, né? Uma região de carga espacial, se você pulveriza o vácuo com carga, né? Imagina que você tem aí uma pasta de carga distribuída continuamente, né? Como em objetos macroscópicos, né? Se você tiver uma região de carga espacial, você tem muitas cargas numa região macroscópica, né? E a separação entre cargas é muito pequena, certo? Então, na prática, você tem praticamente uma função contínua que representa essa distribuição, né? E você tem uma região espacial, né? Com um determinado volume, certo? E nesse volume você tem um elemento dV', né? Localizado no ponto x'. Tá? E a carga contida nesse volume dQ é uma certa densidade, né? Chamada de ρ, densidade de carga espacial, x', dV', né? Certo? Ora, o campo de um espaço, né, em qualquer ponto de espaço, no ponto x, né, pode ser calculado como a soma dessas contribuições, só que a distribuição é contínua, né? Então essa soma se transforma numa integral. Né? O campo do elemento de volume dV' seria dQ, né? Sobre 4π0 módulo ao cubo de novo, tá certo? Vetor diferença, né? Certo? Então, sendo daqui essa mapeado em termos das coordenadas, então o campo elétrico, ponto x, pode ser obtido dessa relação, né? Integral na região de carga espacial. Né? Observe que eu estou usando linha para variável de integração, né? Se vocês perceberam aí, mas a gente, a partir de agora, vamos começar a perceber a notação, né? X' escaneia a distribuição, né? X é o ponto de observação parado no espaço, certo? Você está observando naquele ponto a soma dos efeitos desses
produzidos pelos pontos x' da carga espacial. Então você teria essa integral. Observem que é uma integral de um vetor, né? Primeira observação importante aí. Né? Você tem ali no fundo 3 integrais para serem calculadas para se obter o campo de uma região de carga espacial. Né? Certo? Só lembrando a vocês, né, que a gente fez essa revisão, né, o dV' nos 3 sistemas que estamos estudando, né, em cartesianas, né, as coordenadas x', y', z', dV' assume valor, assume a forma dx', né, dy', dz'. No sistema RFZ, sempre linha aqui porque são variáveis de integração, né? R', dr', né? dφ', dz'. Né? Em coordenadas esféricas, você tem aí R' ao quadrado, seno de θ', dr' de θ', dφ'. Né? Certo? Muito bem. A questão que a gente coloca aqui agora é a seguinte. Existem cargas concentradas, né? Ou seja, a carga pontiforme é uma idealização matemática, certo? É uma carga que tem volume zero e uma carga de frente zero. Ou seja, densidade infinita, certo? Então a questão é como é que a gente representa matematicamente cargas pontiformes, né? Por funções contínuas, por densidades contínuas. Qual é a função que tem essa propriedade? Ela é muito concentrada num ponto e zero fora desse ponto. A função delta de Dirac. Né? Só que a gente tem que generalizar esse conceito no caso tridimensional. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a função. A gente quer agora falar sobre densidade, né? Carga. Para cargas pontiformes. E a gente tem que usar uma ferramenta matemática. Não existe carga que tenha volume zero, certo? Nenhuma carga tem volume zero. A gente faz essa aproximação quando nossas dimensões físicas são grandes comparadas com a dimensão da carga. Então, às vezes, ou seja, você não precisa se preocupar com a função de densidade, né? Basta que a integral da densidade dê a carga. Só isso. Né? Vamos lembrar aqui a função delta. Né? A função delta é algo assim, mais ou menos. Né? Uma função... Uma delta imperfeita, né? É qualquer função que faça algo assim, né? Mais ou menos, tá? É muito concentrada e de repente desaparece. Qualquer função matemática contínua, por exemplo, uma gaussiana, você pode modelá-la, tá certo? Botando fatores de escala, né? De forma que a largura dela, né, seja inversamente proporcional à altura, né? Certo? De forma que a integral dessa função, né, dê sempre a área constante. Então, se você comprimir isso, a altura aumenta. Certo? Então, ela se torna muito acentuada, você comprime e ela aumenta. Então, a função delta é isso. Não precisa ter forma, não precisa ter representação. Basta que ela tenha propriedades. Né? Então, a função delta de Dirac, que é essa função que tem essas propriedades, todas as propriedades de funções contínuas, e não parece ser uma função com derivada contínua, etc., mas tem essa propriedade. Essa propriedade, né? A função delta unidimensional, né? Delta x menos a, igual a zero, né, se x for diferente de a. Né? Esse é o caso extremo. A largura dela é tão pequena, né, saiu da origem, saiu de x igual a você tem função igual a zero. O que mais? A propriedade é que ela tem uma integração entre x1 e x2, né, delta x menos a dx, igual a 1, né, se A estiver no intervalo. Vou botar aqui menor, pode botar igual sem nenhum problema. Depende dessas situações, você botar bem em cima, dá meio, né? Então, bom, não precisam ser tão preocupados com isso, não, certo? E dá zero se A estiver fora do intervalo, né?
se A for menor do que x1 ou A for maior do que x2. Então, se você não tiver no intervalo, né, você não tem... E com essa propriedade tem outras coisas interessantes. Se você quiser calcular a integral de uma função, então observe, né, deixa eu só fazer um desenho aqui, tá certo? Qualquer função é uma função que varia lentamente em relação à função delta. Primeira observação. Que a delta ela é tão comprimida num espaço tão pequeno quanto você possa imaginar. Então, qualquer função, por mais rápida que seja, ela é mais lenta que a função delta. Tá? Então, se você tem uma função aqui de x, né, que varia com uma escala de variação, certo? Vamos botar no caso espacial, né? Ela varia em 1 angstrom, né? Ela varia apreciavelmente, certo? 1 angstrom é o tamanho de um átomo, certo? Um elétron ocupa muito menos que isso, né? Então, um elétron ocupa uma região e o elétron tem a densidade de uma função delta, equivalente, né? Então, se você passa por um átomo, e quer descrever qualquer coisa que varie com essa escala, essa variação, essa escala é muito maior do que o tamanho do átomo. Então, se o tamanho do elétron, o que quer que seja. Então, a função delta está aqui, certo? Concentrada aqui na origem, né? Então, observe que se eu multiplicar essas duas funções, né, a amplitude dessa função aqui vai ser... Tem um fator de escala que é o valor da função, esse aqui é o ponto A, né? F nesse ponto. Essa aqui é a função F, né? Então, a sua função delta vai ser... Vou ter um fator de escala na frente de f de A. Então, se eu fizer a integral, certo? De f de x, né? Delta de x menos A dx entre dois pontos, eu posso sempre dizer, né, que isso é igual a... Como a função delta sempre nula fora, né, eu posso sempre dizer que é f de A integral entre esses dois pontos. Né? E delta de x menos A. Para todos os efeitos, né? Porque a função fora de f de A ela não contribui para nada. A integral só existe em torno de x igual a A. Então, a propriedade é essa, né? Essa integral é igual a f de A se A estiver no intervalo, né? Esse x2. Igual a zero, vou botar assim, caso contrário, para não ter que fazer... Né? Para não ter que fazer essa... Outra propriedade importante é essa aqui, né? Se você tem a integral da função... Não, integral não. Se você tem a função delta de uma função de x, né? Isso vai estar como lista para vocês verificarem, né? Isso aqui vai dar soma de I igual a 1 até n, né? De 1 sobre módulo de df dx na iésima posição. Eu vou dizer o que quer dizer x aí já, certo? Isso aqui é módulo, né? Delta de x menos xi, onde f de xi igual a zero. Os xi são os zeros da função f. Então, delta de uma função qualquer vai ser a soma das funções deltas que são acentuadas nas posições dos zeros da função f, com um fator de escala 1 sobre a derivada, certo? De onde vem isso? Né? Isso eu vou pedir para vocês provarem. Eu vou dar só a dica. Se você expandir uma função em torno de sua raiz, né? Certo? Lembre-se, a função delta ela só existe quando o argumento dela for zero. Certo? Então, delta de uma função só vai ter significado perto das raízes de f. Certo? Né? Então, você expande a função em torno da sua raiz, insere termo, pega o primeiro termo, aparece a derivada primeira. É por isso que aparece o fator de escala aqui embaixo. Certo? Vocês vão ver na demonstração que isso não é difícil de demonstrar. Por que aparece um módulo aqui? Segunda coisa que eu não falei da função delta. A função delta é uma função positiva, ela não é negativa. Certo? Então, o que quer que aconteça com o argumento aqui, se ele mudar de sinal, não tem importância. A função delta é uma função par. Né? Deixa eu botar aqui para vocês... Não está escrito aqui nas notas, né? Mas delta é par e positiva. Certo? Lembre-se sempre da função gaussiana, certo? Pense na função delta como uma função gaussiana concentrada. Então, toda função delta é par, a função gaussiana é par e é positiva. Né? Tem um fator de escala positivo. Certo? Bom, e aí? O que isso tem a ver com o nosso
nossa teoria aqui, né? Muito bem. Bom, a gente quer saber agora em 3 dimensões, né? Bom, se você tem delta, eu falei x menos x' em uma dimensão. E se for x' e x, né? Certo. Talvez vai ficar registrado que você chega atrasado, viu? Todo mundo vai saber, viu? São 16 horas. Que você chega atrasado. Vamos lá. Você estava travado, pessoal. Não, estava na porta. Ah, é? Por que não bateu? Batei, né? Ah, foi. É porque estava a porta de lá. É, né? A primeira estava travada. Esqueci. Muito bem, então você tem agora a função delta, né? De x menos x', né? Obviamente. Tem outra propriedade que eu não falei que é importantíssima, né? Sempre, como a gente está fazendo coisa que tem significado físico aqui, né? Deixa eu abrir e botar aqui embaixo, né? Observe essa relação que a gente falou agora há pouco. Delta de x menos a dx igual a 1, né? Se x for interior, né? Como a gente está falando de coordenadas espaciais, x tem significado físico aqui. Observe que x vai ser comprimento, né? Geométrico, metro. A integral dessa função dá unidade, né? Então a função delta tem dimensão, né? Comprimento menos 1. Certo? Então ela é uma função de densidade, né? Nesse caso, densidade linear. Certo? Então aqui nós temos essa propriedade também, né? A função delta em 3 dimensões é algo, a generalização, né? A gente pode fazer assim, é um produto de 3 deltas, vou colocar no caso do sistema de coordenadas cartesianas. Ou seja, ela só vai ter algum valor se as coordenadas x', y' e z' estiverem dentro do volume, certo? Então é o produto de 3 funções delta, cada uma com uma dimensão 1 sobre L. A dimensão da função delta tridimensional é 1 sobre L3. Certo? Então qual é a propriedade da função delta tridimensional? Assim. A integral num volume agora, porque a integral para dar adimensional tem que ser integral de volume. Integral de delta x menos x'. Na verdade é para você fazer assim, né? A função é par, né? Se eu mudar o argumento não vai mudar nada, né? dv' é igual a 1 se x for interior ao volume de integração. Vou botar só aqui, interior, né? 0 se x for exterior. Ao que? Ao volume de integração. Essa é a propriedade. E as propriedades subsequentes, né? Mesma propriedade, você quebra integrais triplas e usa a função delta unidimensional para fazer. Bom, se você tem uma função, né? F de x, linha, né? Você quer calcular a integral f de x', né? Delta de x' menos x, dv', vai dar o quê? F de x, né? Se x for interior, né? Tá assim, interior vai dar 0 x de exterior. Ou seja, você tem um volume de integração, né? Vê. Se o seu x está aqui, o resultado dá 0, né? Integração de volume, né? O argumento fixo x está fora, então a integral dá 0. Se o x for interior, essa volume de integração, o resultado vai dar não nulo, vai dar f de x no caso, né?
Muito bem. Então, como é que eu vou agora? Qual é a função de densidade que me permite representar uma carga pontiforme? Né? Certo. Ora, se eu tenho uma carga num ponto X, uma carga aqui, como é que eu faço a densidade para essa carga, né? A função dela tem dimensão de metro, de comprimento ao cubo, inverso, né? Mais ou menos 3, né? Então, a densidade de carga espacial é com metro cúbico. Se eu construir a função Q, delta, x' menos x, né? Vou chamar isso aqui de F, né? De x', né? No caso, certo? Qual é a propriedade de F de x'? Integral de volume. F de x', dv', vai dar o quê? 0 se x for exterior, né? Vai dar a integral disso aqui. Se você pega um volume e encerra essa carga, se x está dentro do volume, a integral vai dar a integral da função delta, que dá 1, então vai dar Q se x for interior. Né? Então, a função que representa a densidade de carga, a função contínua, então ele está conseguindo representar uma carga extremamente concentrada através da função contínua. Às vezes precisa fazer isso, né? Precisa resolver um problema que tem equação diferencial. Eu tenho a carga discreta no meio do problema, como é que eu represento essa carga discreta? Boto a função contínua, que é a função delta. Eu não preciso me preocupar com a forma dessa função, só que a integral dela em torno da região de carga vai dar a carga aqui. Né? É isso que eu preciso. Então, para todos os efeitos, uma carga aqui, ela, num ponto x, pode ser representada por uma função ρ, né, de x' igual a Q delta de x' menos x. Certo? Okay. Então, vamos ver se isso funciona, né? Vamos lá. Vamos calcular o campo, né? O campo produzido no espaço por uma carga localizada num ponto x0. Usando agora a forma integral do campo. Né? Quero calcular o campo de uma carga aqui que está nesse ponto, num ponto x. Né? A expressão que eu conheço agora, digamos que é a expressão integral de volume. Né? É integral de volume, dv', ρ de x', né? X menos x', 4π0, módulo ao cubo. Vou jogar agora a minha função de densidade para essa carga que está no ponto x0. Como é que a gente chama essa densidade? Ρ de x' é Q delta de x' menos quem? x0. Tá? Observe que tem três agentes aí, né? Tem a posição da carga x0, tem a variável de integração x' e tem o ponto de observação x. Okay? Então vamos jogar lá, vai dar o quê? É igual a tiro 4π0, tiro o Q também, Q sobre 4π0, integral de volume, né? Aonde é a integração? Todo espaço. Estou pegando todas as cargas do universo, integrando, certo? Então estou integrando todo o espaço. Obviamente, o x0 está dentro do volume de integração. Né? Então você vai ter dv', delta de x' menos x0, função x menos x'. Então a propriedade, aquela propriedade da função delta, né? A função está aqui, ó. Essa aqui é a função. F, certo? Essa é a função. Integral de uma função vezes a função delta vai dar o valor dessa função aonde? x0. Então, o campo elétrico igual a Q sobre... E a integral da função delta dá 1, né? 4π0. Isso aqui está tudo errado. Está faltando um bocado de coisa aqui. Está faltando isso. X menos x', né? E falta o cubo aqui embaixo, certo? Então, a função, na realidade, é isso aqui. Essa é a função vetorial que a gente está falando. É um vetor, na realidade, né?
Aquilo que eu falei para a função vale para vetor. A integral de um vetor vezes a função delta dá o vetor naquele ponto de singularidade da função delta, sabe? Naquele ponto de concentração. Então vai dar Q sobre 4π epsilon zero, essa função, que é esse vetor aí, em x igual a x0. Vai dar x menos x0 ao cubo, módulo de x menos x0, que é o campo, né, no ponto x de uma carga localizada em x0. Tá? Então, nossa formalismo funciona. Okay? Deixa eu ver aqui se... Eu tenho umas notas de aula aqui, mas pode ser que essas daqui estejam mais atualizadas. Né? Então, deixa eu... Essa aqui é a aula 2, não é isso que eu quero. Peraí. Deixa eu pegar essa outra aqui, certo? Bom, já passamos isso, né? Muito bem. Qual é o próximo? Bom, lei de Gauss, né? Muito bem. Bom, ou seja, se eu quiser calcular o campo de qualquer distribuição, agora eu sei calcular usando a formulação integral. Se você tem carga discreta, se quiser, use a função delta. Se não quiser, use a soma discreta que a gente falou anteriormente. Mas, em geral, para qualquer distribuição de carga espacial, eu sei agora calcular o campo de qualquer distribuição, e com esse cálculo eu calculo a força sobre qualquer objeto carregado, ou a força entre objetos carregados. Ou seja, o elemento fundamental é o campo elétrico. Certo? Bom, daí o campo elétrico, o fato da lei de Coulomb, o fato da força elétrica entre partículas carregadas variar com o inverso quadrado da distância e ser radial, leva a uma propriedade de conservação do fluxo elétrico, né, que é a lei de Gauss. Né? Então, vou falar aqui sobre a lei de Gauss. A gente vai usar aqui aquele conceito de ângulo sólido que ele falou na aula, acho que 2, né? Que revisou lá. Tá? Vou falar aqui sobre o Gauss. Né? Suponha que você tenha... Bom, antes de tudo, vamos definir temporariamente no vácuo um vetor auxiliar. Por enquanto, essa é uma definição que é um caso particular, no caso mais geral. Essa grandeza D, que no vácuo epsilon zero é uma réplica do campo elétrico. Esse vetor é o vetor campo elétrico. Eu acho que esqueci até de falar sobre as unidades. Né? O campo elétrico é em volts por metro ou newtons por ponto, que é força por unidade de carga. Né? Unidades SI é volts por metro, eu falei, né? Newton metro por ponto. E o vetor densidade de fluxo elétrico, que é esse vetor aqui, ou vetor deslocamento elétrico, no vácuo ele tem essa expressão simples. É uma réplica do campo elétrico. Epsilon zero é a permissividade do vácuo. Né? Fisicamente diz o quanto, porque a gente está no vácuo, é um parâmetro de escala. A gente vai falar nisso no capítulo 4, mas ele representa, né, o efeito da polarização no meio. Você aplica um campo no meio material, as cargas se separam, certo? E em se separando essas cargas, elas produzem um campo de reação. E esse campo é adicionado ao campo que você aplica. Então, esse efeito adicional é representado nesse parâmetrozinho epsilon, em alguns materiais, em outros não. Mas em alguns materiais, esse parâmetro que a gente vai aprofundar essa discussão depois, mas ele tem esse significado aí. Né? Ele representa o efeito de polarização da matéria, quando ela é submetida a um campo elétrico externo. Né? Muito bem. Então, essa é uma definição particular só no vácuo. Né? Nós temos cargas espaciais, é isso que nós temos, por enquanto, estamos trabalhando com isso, cargas espaciais o tempo todo. São situações que, na realidade, são difíceis de existir. Você pega um conjunto de cargas e bota no espaço. Essas cargas não vão ficar paradas, vão se interagir, vão se aproximar ou se afastar, dependendo, né, desse grupo de carga. Então, a gente está sempre imaginando que tem um espaço de carga, né, para ele poder ir adiante. Ele começa com esse tipo de sistema, mas, na realidade, os objetos são condutores, né? As cargas não estão no volume, estão na superfície. Né? Ou isolantes, em geral. Né? Então, não tem carga livre, como a gente está falando aqui. Agora, você pode ionizar uma região gasosa e você tem cargas espaciais. Né? Criar regiões de cargas espaciais, plasma e assim por diante. Certo? Então,
esse vetor novo, né? Quer dizer, novo no curso, né? Mas ele é antigo, porque todo mundo já conhece, certo? É o vetor densidade de fluxo elétrico medido em unidade de Coulomb por metro quadrado. Por que ele é chamado de densidade de fluxo elétrico? Porque existe uma grandeza chamada fluxo elétrico, que é definida, né, na superfície intermediária qualquer. Tá? Suponha que tem um campo elétrico e seu equivalente de vetor D, né? Deixa eu botar uma corzinha aqui. Campo elétrico, flui aí no espaço, né? Tem um campo elétrico aí, certo? Então, digamos, a área é S, né? O fluxo elétrico através da superfície, para esse sentido de orientação do vetor normal, nada mais é do que a integral de superfície de D escalar ds. Isso é uma grandeza, certo? Importante, porque vai dizer essa propriedade de conservação, que é a lei de Gauss, né, relacionada ao campo elétrico. Certo? Então, o fluxo elétrico é medido em unidade de coulombs, né? Porque densidade de fluxo elétrico é coulomb por metro quadrado. Certo? Tá? Então, o fluxo para esse tipo de situação é 1. Se eu calculasse o fluxo para um ds reverso aqui, seria menos isso. Certo? Você que define para onde a sua superfície está orientada. Isso é apenas uma definição. Tá? Observe, né? Se em todos os pontos da superfície o D é ortogonal, né, o fluxo dá zero. Não existe fluxo. Então, fluxo quer dizer isso. É fluxo. Você pode falar em fluxo de corrente, né? Então, tem densidade de fluxo de corrente, densidade de corrente. Fluxo de matéria, né? Você tem velocidades. Você tem uma evaporadora, por exemplo, né, fazendo filme fino na superfície, né? Então, você evapora o material flui através da superfície. Né? Você pode calcular a massa que atravessa a superfície por unidade de tempo. Né? Então, você teria aí uma densidade de fluxo e o fluxo seria a massa, por exemplo. Né? Então, grandezas desse tipo existem. Né? No caso elétrico, você tem uma delas, o vetor de densidade de fluxo elétrico. Bom, o que nós temos aqui para a lei de Gauss é essa propriedade importante de conservação que diz que o fluxo elétrico para fora de uma superfície fechada, de forma arbitrária, é sempre igual à carga contida na superfície. Então, suponha que você tem uma superfície sigma, intermediária ds. Né? Comecemos aqui com uma carga, vou botar ela aqui nessa posição para poder ver. Deixa eu aumentar aqui essa bolinha aqui. Certo? Vou botar uma carga aqui, nessa posição, vou mudar a cor aqui. Certo? Vou botar de volta azul. Tem uma carga aqui. Né? Vamos calcular o fluxo elétrico para fora dessa região. Essa região é delimitada por essa superfície sigma. Né? Ou seja, ele quer calcular a integral de superfície na superfície fechada de DDS. Né? E a pergunta é: o que isso dá? Qualquer que seja a forma de superfície. A lei de Gauss diz que isso aqui dá a carga envolvida aqui, qualquer que seja o formato de sigma que envolve aqui. Certo? Essa é a lei de Gauss. Isso só funciona por causa dessas duas propriedades fundamentais da lei de Coulomb. Né? A força entre partículas carregadas é proporcional ao inverso da quadrada da distância e ao longo da lineação. Vamos ver por quê agora. Ora, deixa eu fazer um desenho novo aqui, talvez. Aqui está a superfície chamada de superfície gaussiana, né? Vou botar a carga aqui. Quero fazer um ângulo aqui na mediária, talvez. Deixa eu botar aqui. Está na mediária, certo? Nesse ponto, digamos, né, que o ds faça isso aqui. Tá? Vou pegar uma carga agora, certo? Aqui nesse ponto. A distância daqui para cá é R, né? Deixa eu fazer assim mais ou menos. E o campo elétrico produzido por essa carga é radial, tá? Eu vou botar para fora, digamos que a carga seja positiva. Isso não tem importância, só para a gente poder fazer o desenho aqui. Tá? Aqui está o campo elétrico. Esse é o vetor radial, digamos, de esféricas, AR. Certo? Ok? Ora,
Então, quem é o vetor D para essa configuração, né? É Q, é uma réplica de E, né? Ele só não tem o epsilon zero nele. Tá? Então, escreve o campo elétrico e tira o epsilon zero. Sobre 4πr2 radial. Tá? Sobre o campo elétrico. Então, o elemento da integral que a gente quer calcular é essa integral aqui, né? O que isso vai dar? Fluxo elétrico, certo? Ora, D escalar ds dá o quê? Q sobre 4πr2 ds escalar quem? R. O que é ds escalar R, hein? Então, vou botar aqui. Aqui está o vetor radial de esféricas. Né? Meu centro está na carga, tá? Eu fiz sistema de coordenadas esféricas passando pela carga. Né? Observe que isso aqui, né, eu tenho uma superfície esférica de raio R, digamos assim, certo? Só para situar direito. O ds está para cá, né? Na nossa figura lá, certo? ds escalar R quem é? É a componente radial do ds. Sistema de coordenadas esféricas com centro na carga Q, certo? Quem é o ds radial? Que a gente falou isso, vocês já deviam saber, porque vocês devem estar fazendo exercícios aí, certo? ds radial é quem? R2 de ômega, diferencial de ângulo sólido. Né? Então aqui está a carga, certo? Aqui está um pedacinho da esfera de raio R. Dependendo de qualquer coisa, esqueça a superfície, certo? Mas é isso que está dando aqui, esse conezinho aqui. Essa região espacial de ângulo sólido de ômega, né? Aqui tem um ângulo sólido de ômega, né? Esse aqui é o DSR. Peguei a área e projetei nessa direção, DSR, dá isso aí. Tá? Então, observe, né? Quando eu for integrar na superfície, eu vou integrar R2 de ômega vezes o D, né? Certo? O Q sobre 4R2, fechando isso aqui. Certo? Quando eu for fechar isso aqui, eu também estou fechando a esfera. Certo? Tá? Fechando a figura, é integrando algum sólido em toda a sua faixa de variação. Então, D escalar ds vai dar algo, né? Não preciso nem falar mais, mas está aqui. Q sobre 4πr2 vezes R2, Q sobre 4π de ômega. Se eu for integrar na figura fechada, é a mesma coisa que integrar numa esfera fechada, equivalente. Tá? Vai dar Q sobre 4π, né? Integrar um ângulo sólido de uma figura fechada, que a gente comentou isso antes, que dá 4π. Isso aqui daqui. Certo? Então aí está a nossa propriedade, né? Que o fluxo elétrico para uma carga é igual à carga envolvida. Tá? Então estamos gravando novamente. Bom, a pergunta é a seguinte: e se a carga estiver no exterior, né? Eu vou fazer uma... Porque veja bem, se você tem uma superfície fechada, né? E você não tem carga dentro, o fluxo dá zero porque não tem carga, né? Porque não existe nem campo. A pergunta não é essa, né? Se não tem carga no espaço. É se a carga estiver do lado de fora, tiver campo. Qual vai ser o resultado, né? Ora, observe o seguinte. O fluxo para fora dessa superfície, né? Se você for observar, tá certo? Observe o campo, né, gerado pela carga aqui. Aqui é um ponto, digamos, de tangência, né? Aqui o campo faz isso. Nesse momento aqui, você tem 90 graus, talvez, certo? Nesse momento aqui, nesse ponto aqui, você tem 90 graus também, né? O fluxo nessa região aqui, isso aqui é um elemento de área, tá? Normal, né? Observe que nessa região aqui todinha, o produto escalar do vetor normal com o vetor D, que é sempre radial, vai ser o ângulo inteiro vai superar 90 graus, vai ser maior que 90 graus, certo? Então o produto escalar nessa região é negativo. E nessa região aqui, o D inclina para o lado de D, e o produto escalar é positivo, certo?
Ora, mas outro detalhe, a integral vai dar esse ângulo sólido nos dois casos, certo? Chamado de ômega máximo. Essa região aqui, esse ângulo sólido, ômega máximo. Então a contribuição desse lado de DDS vai dar ômega máximo. Aliás, vai do lado de cá, desculpa. Nessa região aqui vai dar ômega máximo. Do outro lado vai dar menos ômega máximo. Então a soma dos fluxos vai dar ômega máximo menos ômega máximo que dá zero. Tá? Porque o fluxo só tem a ver com o ângulo sólido subtendido pela carga. Foi isso que nós acabamos de provar. Tá? Então o fluxo, se você pega uma carga aqui qualquer, certo? O fluxo num ângulo sólido qualquer que você imaginar, fluxo, né? Observe, né? As linhas de D, certo? São sempre assim, estão dentro desse cônio, certo? O fluxo que sai de qualquer coisa aqui, que está dentro desse ângulo sólido, vai ser o quê? Esse ângulo sólido ômega máximo sobre o ângulo sólido total do espaço, sobre 4π, vezes Q. Se o ângulo sólido total é 4π, ou seja, uma figura fechada, o fluxo daqui. Se é só ômega máximo, na fração ômega máximo sobre 4π de Q. Certo? Mesma coisa aqui, o fluxo que sai dessa região é ômega máximo sobre 4π. Só que calculado nesse lado da superfície, dá negativo. Do lado de cá dá positivo. Então dá zero. A soma. Tá? Então, ou seja, o fluxo realmente, né, é igual à carga envolvida. Certo? Se você tem aí um conjunto de N cargas, né, bota aí as primeiras, digamos que você tem N cargas, tá? Enumere aí, I igual a 1 até N1 está dentro de uma superfície gaussiana qualquer. Certo? I igual a N1 mais 1 até N, etc. N. Interior, exterior, né? Certo? Então, vamos calcular o fluxo para fora dessa superfície. Né? Sigma, né? Fluxo de DDS é o quê, né? É o fluxo D, você pode dizer que é a soma, né, dos campos das N cargas, de I igual a 1 até N, de DI, de todas as N, certo? Não tem importância, né? Então, o fluxo vai ser soma de I igual a 1 até N, né, dessas quantidades aqui, certo? DI escalar DS. Né? Tá? E aí você soma, você separa, né, a soma. Isso aqui vai dar soma até N1, que é a parte que está dentro. Tá? E mais soma de N1 mais 1 até N. Tá? E, obviamente, as cargas exteriores fornecem individualmente o fluxo nulo, né? Isso aqui dá zero. Isso aqui dá a carga total envolvida, né? Porque cada fluxozinho desse dá a mesma carga que está no interior da soma das cargas da carga total envolvida. Né? Então, o fluxo generalizado de uma carga para qualquer conjunto arbitrário de cargas, e também, se você quiser, agora para uma carga espacial, né? Opa, diga. Se tiver. Sempre vai dar uma carga, né? Tem duas cargas. Três cargas, duas positivas e negativas. A soma. Se for Q menos Q, o fluxo está zero. O campo é não nulo, mas o fluxo está zero. O fluxo está zero. Você tem aqui uma carga Q, uma carga menos Q, tá? Nesse ponto, o campo é isso mais isso, né? Algo assim, certo? O campo existe, né? Agora, calcula o fluxo desse campo em qualquer superfície que limite essas cargas, dá zero. Mesmo que o campo seja não nulo. Porque ele vai dar um valor de um lado, mas vai cancelar do outro lado. Tá? Se você olhar a linha de campo de um par de cargas, né? Se eu rodear só uma, né? As linhas estão saindo aqui, certo? Né? Se eu rodear as duas, certo? As linhas que saem daqui entram aqui por cá, certo? Só tem fluxo para fora aqui e fluxo para dentro aqui. Então cancela. Então, assim, se eu tivesse três cargas,
no qual 2 é positivo ou negativo, você encontraria um valor que você aqui, né? Não o quê? Se eu tivesse 3 cargas, no qual você arranja lá que eu encontraria só uma carga aqui, se eu fizesse a integral. Assim. Se você calcular o fluxo, vai dar a soma das cargas, a soma escalar das cargas. Q menos Q, o fluxo daqui. Aqui. Tá? Assim, dessa forma, eu consigo determinar quantas cargas tem dentro. Né? Você pode saber a quantidade de carga, só não sabe o campo dela, mas sabe que o fluxo dá aquele valor. Você pode saber a carga que está no interior de uma região. Certo? Muito bem. Então, o que eu ia fazer mesmo aqui era... certo. Carga espacial, né? Carga espacial com densidade ρ. Eu vou usar muito esse termo, embora ele não apareça nas minhas notas, mas esse é o termo mais adequado, certo? Para a gente diferenciar, né? A gente está falando aqui uma idealização, a gente está imaginando cargas no espaço o tempo todo, certo? E diferenciar cargas espaciais de objetos reais, né? Materiais, certo? Então, cargas espaciais pode ser gás, né? É o vácuo pulverizado com carga. Essa é a distinção. Né? Pode ser um objeto, mas em geral não é o que a gente está falando. Certo? Então, você tem a região de carga espacial, cuja densidade ocupa o volume V, certo? Aliás, desculpa, ocupa o volume V1, né? A região de carga espacial ocupa o volume V1. Né? Eu venho com a superfície gaussiana, então a densidade de carga espacial aqui é ρ, tá certo? Né? Eu venho com a superfície gaussiana, diferente aqui, né? Aqui é o limite de área da superfície gaussiana para fora, ds, né? Aqui é a minha superfície gaussiana, sigma. Né? A superfície gaussiana limita o volume V. Não importa se tem carga nesse volume, não. Sigma limita o volume V. Então, a lei de Gauss diz o quê? Que o fluxo elétrico para fora dessa superfície, para fora dessa região limitada por sigma, é igual à carga contida nessa região aqui. Certo? Tá? Só que, observe, né, que a carga nessa região é a carga só aqui, certo? Nessa região de interseção. Então, a lei de Gauss, na forma para carga espacial, é simplesmente essa. Fluxo elétrico, né, na superfície para fora da região limitada por sigma é igual a integral no volume V, volume limitado por sigma, né, de ρ dV, a carga envolvida. Certo? Observe que esse negócio aqui é engraçado. Ok, deixa eu ter que fazer isso aqui para poder mudar de cor, senão ele muda a cor na anterior. Muito bem, então observe que a integral de ρ dV nesse volume aqui vai dar zero nessa região, certo? Zero, né? E vai dar não nulo aqui, ó, nessa região aqui. Veja ρ com a função densidade, tá certo? Cuja ρ é a função densidade, que dá zero aqui e dá ρ aqui, onde ρ é a função original. Então, o volume de integração é esse aqui todinho, e levando em conta que aqui fora dá zero o resultado. Por que eu estou insistindo em repetir isso? Porque essa é a grande questão que causa confusão. As pessoas pegam V1, integram V1 e usam sigma como sendo o sigma da superfície, não tem nada a ver com V1. Certo? Quando for integrar na lei de Gauss, vê o volume limitado por sigma. Se V é totalmente preenchido com carga ou não, é outra história, não vem um caso. Certo? Você vai saber que em certas partes de V não tem carga, então ρ igual a zero. Em outras partes, ρ diferente de zero. Certo? Muito bem. A lei de Gauss já nos leva, né, à primeira equação de Maxwell para a eletrostática. Né? Então, vamos chamar isso aí da forma... Na verdade, essa lei, essa relação que a gente vai obter, ela é válida também no caso dinâmico. Né? Certo? Com a própria interpretação do que seja D e ρ. Certo? Isso a gente vai mais precisamente falar no capítulo 4. Né? A gente vai ficar com cargas no vácuo até chegar no capítulo 4, que é quando ele fala de meios materiais.
realmente aprofunda a discussão para diferenciar e definir bem o que é o vetor D. D é só estar sendo aqui, sendo um vetor auxiliar para eliminar o y0 das equações, para definir essa função fluxo elétrico, etc. Né? Mas observe que a lei de Gauss é essa, né? Agora, a forma geral, não... a gente sabe que a gente pode usar agora funções contínuas mesmo para representar cargas discretas, certo? Porque a gente usa a função delta, se a gente quiser, né? Então, toda a equação da gente agora tem função contínua, né? Todas as nossas formulações vão ter função contínua através da função de densidade de carga, né? Usando o teorema de Gauss, isso aqui pode ser escrito na forma de integral de volume do divergente de D. Né? E daí, a gente junta essas duas coisas, né? Dessa forma. E essa relação vale qualquer que seja V. Ok? Em particular, se eu tomar um volume diferencial de integração. Não precisa tomar um volume gigantesco. Né? Pega um volume diferencial, integra nesse volumezinho aqui, e o resultado da integração é só um elemento, é o integrando. Né? Então, a integral reduz-se a ΔV, né? Divergente de D, menos ρ. Igual a zero, né? Como ΔV é finito, tá? Conclusão aqui. Divergente de D igual a... Essa é a primeira equação diferencial que a gente obtém, que é a lei de Gauss, digamos, forma diferencial, né? Então, divergência de D é um detector de carga, né? Se você se detectar divergência, você está detectando a existência de uma fonte naquele ponto. Né? Se você tem carga nesse ponto aqui, certo? Se ρ é positivo, né? Quer dizer que D diverge, de fato, né? Divergência. Por quê? Nossa interpretação da divergência, né? É o fluxo que seria medido para fora de um volume pequeno, né? Em torno daquele ponto. Então tem divergência positiva, porque a carga é positiva, as linhas saem, né? Se as linhas chegam, somem, né? Divergência negativa. Se ρ é negativo, divergência negativa, certo? Perfeitamente condizente com as coisas que a gente falou anteriormente, né? Tá certo? Então, observe, né? Lembre-se, D é uma réplica do campo elétrico, certo? Então, no fundo, é divergente de E igual a ρ sobre ε0. Né? A gente está no vácuo, né? Carga espacial, certo? Depois a gente vai ver que qualquer material pode ser visto, no ponto de vista eletromagnético, como do ponto de vista elétrico, no caso, como sendo carga no vácuo. Por exemplo, né? Esse pedaço de madeira aqui, se você for olhar dentro, átomos, certo? Que são que cargas, né? Entre eles, vácuo. Né? Então, tudo é carga no vácuo, né? Do ponto de vista elétrico, certo? Então, a gente vai saber formular materiais um pouco mais complicados, certo? Deixa eu ver aqui. Muito bem, vamos até aqui só, eu acho. Né? Vamos definir agora. Veja, o que o teorema de Helmholtz fala, né? Que a gente mostrou na última aula. Para mim, completamente especificar um campo, precisa de quê? Divergente, rotacional e a propriedade de fronteira, mas inicialmente divergente rotacional, certo? E mais essa informação complementar que vai dizer exatamente o valor absoluto do campo em cada ponto de espaço. Mas, primeiramente, se tiver essas duas especificações, como eu falei anteriormente, eu sei a variação do campo de espaço também, que é importante. Né? Então, tem o divergente de D, que é o divergente de E, falta o rotacional. Né? Então, a pergunta é essa: o que é o rotacional de E? Né? Certo? Então, muito bem. Campo elétrico de uma distribuição de carga é integral, né? For de x', x menos x' sobre 4πε0 módulo ao cubo. Tá? Devo ter pedido para vocês mostrarem o que isso quer dizer, né? Essa identidade aqui
Isso aqui é menos o gradiente da função inversa. Tem isso na lista ou não? Hã? Então verifique depois de saída, certo? Só para dar uma ideia aqui. Função 1 sobre R, né? Na verdade, observe que isso aqui é função 1 sobre a distância. Né? Gradiente de 1 sobre R quem é? Menos 1 sobre R2 a R, né? Ora, se eu chamo isso aqui de x', certo? Isso aqui de x. Se x é a minha variável, né? Se a origem está em x', que é constante, isso aqui é R, isso aqui é a R, né? Então, assim, gradiente do módulo da diferença é menos o vetor radial, que é diferença sobre módulo, sobre o quadrado, né, da diferença módulo, que dá... isso aqui é x menos x' sobre módulo. Isso aqui é módulo ao quadrado. Né? Então dá exatamente aquilo ali, né? O gradiente da função inversa dá menos. Certo? Se eu fizesse por outro lado, né? Isso é importante porque a gente vai usar isso de vez em quando, né? Então veja, nabla, né, da função inversa é igual a menos diferença sobre módulo oculto. Ou seja, a variável para ser derivada aqui é as coordenadas de x. X subtende as coordenadas x, y, z. Tá? X' subtende as coordenadas x', y', z'. Ou seja, nesse cálculo, como vocês viram aqui nesse exemplo geométrico que eu acabei de fazer, tá? X' foi uma constante. X é a variável, certo? Isso aqui está parado. R está variando, porque x está variando, certo? Eu posso fazer de outro jeito também, né? Se x' for variável, certo? Então, quem é a nabla', ou seja, x é constante agora, da função inversa. Mesma coisa, vai ser o vetor radial que vai daqui para cá, esse vetorzinho aqui. Vou chamar de R de novo, isso aqui é minha origem, certo? A distância é x' menos x em módulo. Então vai dar menos esse vetor radial sobre módulo ao quadrado, ou seja, menos x' menos x sobre módulo ao quadrado. Tá? Desculpa, ao cubo, né? Ao cubo. Ou seja, isso aqui vai ser a mesma coisa que x menos x', né? Sobre módulo ao cubo. Que é igual a menos nabla da função inversa. Então esse é um resultado interessante, importante, que a gente vai voltar ele em alguns mais na frente. Né? Vai ficar voltando ele periodicamente. Essa identidade é importante, ela é usada muito, tá certo? Nabla, né, da função inversa. Então, o que quer dizer? Nabla da função inversa. Quando eu falo nabla, eu estou falando, ó, as variáveis são as coordenadas de x. É menos nabla' da função inversa, tá? Isso vale menos x menos x' sobre módulo ao cubo. Ok? Então, isso é algo que a gente vai guardar, né? Bom, quando a x é a minha variável, nabla dá isso. Quando x' é minha variável, é só botar mais aqui embaixo. Certo? Bom, tudo bem. Então, olhando para o campo elétrico, né, voltando para depois dessa confusão todinha, volta para cá, tá certo? Isso aqui nada mais é do que o quê, né? Sistema aqui. É menos o nabla, né? Ou mais o nabla'. Mas eu quero usar agora, nesse momento, eu quero usar o nabla, mais conveniente. Então, esse quadradinho aí é menos o gradiente da função inversa.
Né? Então, jogando lá, você fica... Então, observe que nabla atua sobre quem? Né? Atua só sobre esse elemento aqui. Isso aqui é uma constante, certo? Então, ó, eu posso jogar esse rho de x' aqui dentro, se eu quiser, sem problema nenhum, porque ele é uma constante para o nabla. Né? 4π0 para entrar, eu deveria para entrar, eu posso trocar com a integral. A integral dá uma função de x, certo? A integral é em x'. O nabla não atua em x', atua em x. Ou seja, em resumo, né? O campo elétrico pode ser escrito assim: E igual a menos gradiente daquela integral lá que sobrou, certo? Integral de volume, dv', ou x' sobre 4π0 módulo x menos x'. Né? Então a gente obtém uma expressão que é originada exatamente do fato do campo elétrico de uma carga pontiforme ser radial e variar com o inverso quadrado da distância. Então você tem essa propriedade aí, certo? Essa função entre parênteses, colchetes, é o potencial eletrostático. Essa equação mostra uma coisa importante. Eu posso resolver um problema primeiro calculando o potencial, que é uma integral só, e depois calcular o gradiente dessa função e calcular o campo elétrico. Tá? Então, em teoria de campo, funções potencial, tipo funções de potencial elétrico, magnético, etc., são aquelas grandezas intermediárias para você obter a grandeza final. São aquelas grandezas cujo cálculo é mais simples. Tá? É mais fácil de calcular. Né? Então, vocês vão ver que na formulação eletrostática, a função objeto de estudo é a função potencial. Tudo se resume a calcular o potencial de uma distribuição de cargas. Calcular o potencial, você calcula o campo elétrico por essa expressão. E o resto, né? Interação entre objetos, você precisa do campo. Então, a primeira coisa que você vai procurar aqui é o potencial dessa distribuição de cargas. Quem é a função potencial? Certo? Muito bem, então, essa função a gente chama de φ, né? Medida aí em volts, porque campo elétrico é volts por metro. Né? Medida em volts. E a partir dela você tem igual a menos gradiente de φ. Né? Essa é a equação que a gente obtém. E com essa equação nós temos a segunda equação diferencial que eu procurava para o campo elétrico. O campo elétrico, ou seja, todo o campo que é obtido do gradiente da função escalar é o quê? I rotacional. Tá? É a segunda propriedade. Certo? Então essa é a segunda equação para o campo elétrico. Né? Nós temos duas equações então. Né? Nós precisamos de duas. Divergente. Que é o E, né? É o E disfarçado, né? O arro. Rotacional de E. Igual a zero. Temos aí carga espacial no vácuo, né? Ou seja, D igual a ε0E. Tudo que a gente está falando aqui é no vácuo. Tá? Ok? Então isso aqui é eletrostática. Eu não precisava nem mais saber a lei de Coulomb. Se eu for um bom matemático e souber manipular as equações, souber muito bem os operadores, eu reconstruo toda a teoria, tá certo? Usando essas duas equações aí. Eu chego na lei de Gauss, né? Chego em outras relações, obtenho a força entre partículas carregadas, faço tudo o que eu quiser. Certo? Ok, pessoal, vamos parar por aqui hoje. Né?